Fala, rapaziada, meu nome é Sérgio Malibu. Eu recebi um vídeo de um grande amigo, que é o Fábio Kiltakal, um historiador. Ele me mandou um vídeo de um filme chamado Blood on the Sun. Blood on the Sun é um filme de um artista muito conhecido das antigas, e nesse filme tem várias cenas de judô. Vamos entrar com esse vídeo aí, espero que vocês gostem. E aí pessoal, Fábio Kiltakal mais uma vez aqui no canal do mestre Sérgio Malibu, onde ele abre espaço para a gente falar de temas ligados à história do Jiu-Jitsu, Vale Tudo e MMA. Nós vamos falar hoje sobre um filme de Hollywood da década de 40 chamado Blood on the Sun, que aqui no Brasil saiu com o nome de Sangue Sob o Sol. É um filme basicamente que fala do período da Segunda Guerra Mundial, um filme que fala sobre espionagem, fala sobre luta, especificamente sobre o judô, e um filme sensacional. O que deu a essa produção um caráter totalmente inusitado é que o lançamento desse filme foi em 26 de abril de 1945, ou seja, 5 meses antes do final da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, para quem não lembra, ela começou em 1º de setembro de 1939 e acabou em 2 de setembro de 1945, e foi um dos conflitos mundiais mais sangrentos de toda a história da humanidade, onde de um lado nós tínhamos um grupo formado pela Alemanha, Japão e Itália, e lutando contra vários outros países do mundo, principalmente Estados Unidos, que entrou na guerra depois, vários países da Europa, inclusive até mesmo o Brasil mandou tropas aí para estarem lutando na Segunda Guerra Mundial. E foi um conflito que alterou a história política de todos os países do mundo. O filme Blood on the Sun foi feito pela produtora do próprio astro do filme, o James Cagney, que ele viu nessa temática da Segunda Guerra Mundial, da espionagem, uma maneira de alavancar o sucesso para o filme dele. Existia aí entre o povo americano um sentimento de ódio em relação ao Japão, obviamente devido à Segunda Guerra Mundial. O James Cagney soube explorar esse sentimento de rivalidade. Esse filme teve uma dificuldade óbvia na sua produção, até pela conta dos atores que foram escolhidos, que nenhum deles foi japonês, já que os Estados Unidos estavam em lado, e o Japão estavam em lados opostos. Então os atores ou eles eram chineses ou coreanos, ou até mesmo americanos fazendo papel de japonês. Usavam ali uma maquiagem e fingiam ser japoneses, aí dando um resultado até meio surreal para a produção. Um exemplo disso é o próprio Robert Armstrong, que encarnou o papel do Coronel Tojo. O James Cagney, que é o ator principal, ele faz o papel de Nick Condon, que basicamente é um repórter que vive no Japão e ele treina judô. Uma das primeiras cenas logo no começo do filme, que a gente já vai ver, é o Nick Condon fazendo um treinamento de judô. E nessa época, considerando que nós estamos na década de 40, mais especificamente em 46, já era possível notar várias coisas aí nessas lutas representadas nesse filme que a gente vai comentar daqui a pouco. Antes da gente ver as cenas de luta, é importante a gente frisar que o James Cagney, ele não era lutador de judô antes do filme. Ele fez um treinamento específico para o filme, um treinamento rápido para fazer as cenas de luta de judô. Obviamente que a gente tem que considerar que não só os efeitos especiais, as câmeras e os próprios atores, eles não tinham a mesma prática, as mesmas técnicas para representar uma luta como é feito no cinema atualmente. Mas assim, se a gente considerar essa época aí, as cenas são bastante interessantes. Elas mostram inclusive o judô sendo usado em situações de confronto real, numa briga de rua, bem interessante. Já é possível a gente notar tanto a tendência que o judô tinha em priorizar as quedas, como também a gente consegue notar que o judô ainda conservava alguns elementos de luta no solo. Nessa época, em 1946, a gente já começava a ter no Ocidente os primeiros faixas pretas nascidos fora do Japão. É o caso até do Ken Kuniyuki, que foi uma das pessoas, um dos professores, ele é
ele é natural de Seattle, ou seja, ele é americano, né, no estado de Washington, e ele foi um dos professores do James Cagney. O James Cagney inclusive insistiu em fazer as cenas de luta, ele não usou dublê, e teve até um resultado relativamente satisfatório. Além do Ken Kuniuk, que foi um dos professores do James Cagney, as cenas também foram ensaiadas com a ajuda do John Halloran, que interpretou o Capitão Oshima. O policial, né, tem uma luta inclusive que a gente vai ver depois. O John Halloran, inclusive, ele era ex-sargento da polícia de Los Angeles e era inclusive praticante de judô, tendo até participado de alguns torneios de judô lá em Los Angeles. Ou seja, o John Halloran também foi de grande importância nesse treinamento rápido de judô que o James Cagney teve que passar para executar esse filme. O filme Blood in the Sun tem basicamente 3 cenas de luta que a gente vai comentar uma a uma agora. A primeira cena que a gente vê é um treino de judô do James Cagney. E se a gente considerar que na época de guerra eles não tinham tantos consultores japoneses, o ambiente é muito bem retratado, com a única diferença é que os dojos do Japão eram um pouco menor e com o pé direito mais baixo, mas a gente já pode ver o sensei ao centro usando o hakama, né, os alunos fazendo aí os rolamentos, né, o kemi, e na sequência o sensei pede para que todos fiquem na posição de ritsurei, né, de comprimento. E ele então chama 2 lutadores que aparentemente são os 2 faixas pretas do dojo para que façam uma demonstração de técnicas. Um dos faixas pretas é o James Cagney. O James Cagney vai ser o Tori, né? Aquele que vai aplicar a técnica. E ele faz aí logo de cara ele faz um Ippon Seoi Nage. E na sequência já faz aí um Seoi Nage. É bom lembrar que esse filme teve uma ambientação muito precisa, né? Levando-se novamente em consideração que os 2 países, Estados Unidos e Japão, estavam em guerra, ou seja, eles não tinham tantas pessoas para consultar como eram os ambientes, enfim. Mas a reprodução dos ambientes foi muito interessante, inclusive os costumes dos japoneses, como usar o banho de ofurô, e outros costumes mais. Tanto é que esse filme Blood in the Sun ganhou o Oscar de melhor direção de arte. Nessa próxima cena a gente já pode ver o James Cagney aplicando aí as técnicas de judô numa situação de confronto real, onde os policiais estão tentando prender ele. Ele aplica aí, inclusive até algumas técnicas de perna, né? Quando ele é levado ao chão, aplica um Tomoe Nage. Na sequência aplica aí algumas técnicas que não são tão realistas, mas que para esse universo do cinema eram na época aceitáveis. Nessa última cena de luta do filme, o personagem interpretado pelo John Halloran vai enfrentar então o protagonista, e eles começam então numa luta, uma espécie de briga de rua mesmo, onde a gente vê o James Cagney fazendo golpes de quadril, fazendo socos, chutes. A gente vê várias quedas de quadril, inclusive o James Cagney recebe várias quedas também, e é interessante a gente notar que eles tentam mesclar socos, chutes e as projeções. E o mais legal de tudo é que num determinado momento, conforme a gente vai vendo aí no desenrolar da luta, o James Cagney faz até rolamentos. O James Cagney chega até a aplicar uma bonita queda de quadril, tenta fazer uma imobilização que no judô é conhecido como Honkei Sagatame, mas aí rapidamente o policial faz a inversão e eles continuam a aplicar várias quedas, principalmente quedas de quadril. Aí o James Cagney faz aí uma tentativa de chave de braço, o policial defende, já aplica aí na sequência um Tomoe Nage, e a luta continua a se desenrolar aí com socos, chutes. E nessa cena bem interessante de luta de solo, o James Cagney passa inclusive um gancho, faz a pegada na gola oposta. Apesar de não fazer o segundo gancho, é uma cena bem típica em várias lutas de jiu-jitsu brasileiro atual. O policial faz aí uma torção no pé dele tentando se defender, os dois voltam a luta em pé. E novamente, né, tem aí o desenrolar através de soco, chute. E aí novamente os dois em pé voltam a trocar socos e chutes. O James Cagney inclusive até faz uma imobilização que no wrestling é conhecida como Wizard, né? E aí continua socando, os dois continuam aí trocando socos, até de forma até um pouco meio pitoresca aí, não é? Uns socos aí meio marmelada.
mas a gente tem que levar em consideração a época para finalmente o protagonista jogar o policial para fora e aí sim consegue vencer a luta. Então é muito interessante a gente ver que o judô já fez parte de alguns filmes, né, no caso o Blood on the Sun, muito antes até do Kung Fu e o Karatê, que seria essa febre dos filmes dos anos 70 e 80. No filme Blood on the Sun, os militares japoneses são retratados como pessoas frias, dissimuladas e até cruéis. O que até pode ser até considerado irônico, porque alguns meses após o lançamento do filme, os Estados Unidos lançariam as 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, causando milhares de mortes instantâneas de japoneses e, consequentemente, a rendição do Japão e depois o final da Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Um grande abraço a todos. Fala aí, rapaziada, gostaram do vídeo? Muita queda de judô, uma situação de rua ali, né, numa briga. Achei muito interessante, espero que vocês tenham gostado. Dá a opinião de vocês, os comentários, e se inscreve no canal, cara. Se inscreve no canal, dá o like, passa o vídeo para a rapaziada para dar uma força aqui no nosso canal. Muito obrigado, até a próxima. Os